Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Jonas. Bom, antes de começar, nós vamos fazer aquele panorama que a gente faz sempre, né? Eu mandei para vocês um material, um infógrafo, Panorama Profeta Jonas, né? E lá a gente vai identificar, né, do lado direito do infógrafo, depois você olha e abre a Bíblia, por favor, pra gente poder ser mais eficiente, né? A aula, a gente deve assistir a aula com a Bíblia aberta. Do lado direito do infógrafo, a gente vai ver que estão as divisões do livro, com os versículos, né? E o que acontece. Então, capítulo 1, primeiro chamado de Jonas, aí tem o juízo sobre Jonas, né? Do lado esquerdo, eu coloquei para vocês os movimentos. Foi uma forma que alguns teólogos entenderam por bem dividir o livro de Jonas, né? E que eles identificaram alguns movimentos em comum. Então, por exemplo, a gente vai ver agora no capítulo 1, primeiro veio a palavra do Senhor, né? E que quando vem a palavra do Senhor, existem dois tipos de resposta, né? Ou a obediência ou desobediência. No capítulo 1 foi a desobediência. Então, depois da desobediência, o juízo, né? No capítulo 3, a gente vai ver que é semelhante. Veio a palavra do Senhor, só que aí Jonas obedece. E aí, como consequência disso, teve o quê? Salvação e redenção. Então, são os dois capítulos que têm a estrutura semelhante, ok? Capítulo 2 e capítulo 4, os dois começam com uma oração. Capítulo 2 começa com uma oração de arrependimento, né? Ele faz uma oração no ventre da baleia, e aí, como consequência, Deus o livra. A baleia, a gente fala baleia, né? Mas é um grande peixe. Tudo indica que seja uma baleia, né? Mas a Bíblia não fala baleia, né? Que seja uma cachalote. Os cientistas dizem, mas assim, se eu falar baleia, vocês entendam que é o grande peixe, ok? É porque a gente vem, assim, durante muitos anos estudando Jonas, né? Assim, desde criancinha, escola bíblica, né? Então sempre fala o Jonas e a baleia. Então a gente acaba, né, trazendo isso. Mas a Bíblia não fala baleia, fala o grande peixe. Mas de vez em quando eu vou falar baleia e vocês me desculpem e entendam o grande peixe, ok? E no capítulo 4 tem uma oração de descontentamento de Jonas, né? Então, assim, Deus vai questionar Jonas sobre esse descontentamento e acaba com uma interrogação, né? E a gente fica sem saber pelos registros o que aconteceu com Jonas, né? Então a gente vai falar capítulo a capítulo, os versículos principais, ok? E esse infógrafo é importante você assistir a aula com ele e ir anotando, fazendo as suas anotaçõezinhas nele, né? Interessante isso, ok? Com a Bíblia aberta, tá? Então vamos lá. Capítulo 1. O que a gente pode falar sobre o livro de Jonas de interessante, né? Então, Jonas, ele era um profeta no Reino do Norte, né? Ele era contemporâneo de Amós e de Obadias, só que ele iniciou o ministério dele um pouquinho antes, mas ele pegou a mesma realidade política, né? Mesmo cenário político, econômico, social, né? Nós falamos sobre na aula de Amós, né? Sobre o contexto da época, né? Ele pregou na época de Jeroboão II. Então, qual era o contexto da época? Depois vocês assistam lá para fazer aquela revisão, né? Jeroboão II seguiu o caminho de todos os reis do Reino do Norte, né? De idolatria, de sincretismo religioso, né? Mas era um rei expansionista, era um rei assim que ele tinha muitas habilidades políticas, ele conseguiu deixar o território dele enorme, ele expandiu o território de Israel, do Reino Norte, chegou a ficar no mesmo tamanho de Israel na época do rei Salomão. Então foi assim, voltou ao que era, né? Então ele era um grande rei expansionista e ele tinha uma habilidade política que fez isso? Fez com que ele conseguiu manter um tempo de paz nas suas fronteiras. Apesar de ter Israel sempre sofrido com a ameaça iminente dos reinos, né,
tentando invadir e tal, principalmente a Síria, a gente vai falar sobre isso, mas o tempo de Jeroboão II foi um reinado de prosperidade política e econômica para as grandes classes. A gente vai ver que Amós e Obadias, Amós principalmente, criticava a questão da injustiça social, a degradação moral e espiritual de Israel, né? Então, não estava tudo tão bem ok? E Jonas ele é citado em 2 Reis 14, 25, em que ele fala ele profetiza para Jeroboão II, né, sobre a expansão do reino, até se cumpre isso, né? Então, qual é o perfil de Jonas? Um profeta extremamente nacionalista, né? E que a mensagem dele contrastava com os seus contemporâneos, Amós e Obadias. Então, primeiro ponto, ok? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa interessante. Jonas era galileu, né? O seu nome significa pomba, né? E sim, sobre a questão da historicidade do livro, né? Algumas pessoas tratam o livro de Jonas como uma parábola, onde as pessoas querem ensinar algumas lições, algumas lições práticas, e aí contam Jonas como se fosse uma parábola. Eu entendo que Jonas é um livro histórico, porque eu nem vou perder tempo falando das teorias, mas assim, só o fato de Jesus, em Mateus 12, citar Jonas e fazer como uma referência, se comparando ao sinal do profeta Jonas, então assim, para mim, não tem mais argumento, né? Se o Filho de Deus faz referência histórica sobre Jonas, depois a gente vai abrir, não tem mais o que argumentar, não tem mais o que discutir, ok? Se o próprio Deus faz referência ao livro de Jonas como santo histórico, não somos nós que vamos discutir as teses ok? Então vamos partir da premissa básica que Jonas foi um livro histórico. O que tem de diferente nele? Ele é Jonas, um profeta do Reino do Norte, e que ele tem uma característica que ele é narrado em terceira pessoa, o que é comum para os livros da época, é um estilo comum dos livros da época, ok? Ele é mais biográfico, ele vai falar mais do profeta do que uma mensagem. A gente vai ver que a mensagem de Jonas era curtíssima, mais curta do que deveria ser. A gente vai ver sobre isso, né? Mas fala muito sobre o profeta, e a gente vai ver um pouquinho como a gente tende a se identificar com Jonas, ainda que numa mensagem simplista, né? A gente aprende quando a gente é pequeno, né, que Jonas era o profeta fujão, o profeta desobediente e tal. A gente vai ver que Jonas tinha muitos motivos para agir dessa forma. Eu não vou ficar em defesa de Jonas, mas a gente precisa discutir um pouquinho mais isso profundamente para a gente poder entender como era a cabeça de Jonas da época, ok? Então, vamos começar no capítulo 1, para a gente poder tentar se aprofundar nesse sentido, ok? Capítulo 1, versículo 1. Então, pelo infógrafo, a gente vai ver que veio a palavra de Deus, e quando vem a palavra de Deus, existem dois tipos de resposta: obediência e desobediência. Nesse caso aqui, no primeiro capítulo, a gente vai ver que Jonas desobedece, ok? Então, vamos lá. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, ok? Dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ok, aqui a gente já vê aqui que Jonas, ele foi criado, né, num ambiente religioso, né, em Israel, Reino do Norte, onde seu pai era profeta. Então, a importância aqui do próprio Jonas fazer essa referência. Ele era filho de Amitai, né?
O que isso traz no background dele, né? Bom, sempre que o povo era invadido, qual era o que acontecia quando uma outra nação invadia Israel ou outra nação, né? Então, a nação que invadia matava os reis, a família inteira dos reis e os profetas, certo? Os profetas e as suas respectivas famílias. Então, você vai ver que Jonas, né, era filho de Amitai e ele provavelmente cresceu com esse medo, né? Então, toda vez que tinha uma ameaça iminente de invasão a Israel, ele devia ficar: gente, vão matar meu pai e vão me matar. Então, Jonas cresceu com esse medo, provavelmente uma pessoa traumatizada. Então, vamos aí formando o background onde Jonas foi criado, né? Depois, ele seguiu, né, os passos do pai. Então, ele passou a ser um profeta. Então, agora não só ele como filho que ia ser perseguido, ele pessoalmente como profeta ia ser perseguido se uma nação estrangeira entrasse e invadisse Israel. Esse é primeiro sentimento que compõe a personalidade de Jonas, ok? A Bíblia não fala sobre isso, mas nas fontes históricas, judaicas, eles tratam Jonas como sendo o filho da viúva de Sarepta. Lembra lá do profeta Elias, que Deus manda Elias para Sarepta, lá ele encontra uma viúva que está passando necessidade. Então, através de Elias, tem um milagre da multiplicação da farinha, do azeite, lembra? E depois ele ressuscita o filho da viúva de Sarepta. Então, a tradição judaica trata Jonas como sendo filho dessa viúva. Então, por que isso é importante? É importante para a gente entender um pouco a formação de Jonas. Então, Jonas era filho de profeta, cresceu nesse meio evangélico e, segundo a fonte histórica judaica, ele era filho da viúva de Sarepta e que ele presenciou muitos milagres extraordinários, como, por exemplo, da ressurreição, né? E ele teria seguido a Elias, ele seria um discípulo de Elias. Então, isso é só para a gente tentar mostrar o background de Jonas. Então, Jonas era um profeta que tinha todo um histórico por trás, né? Presenciou milagres, né? Profetizou e aconteceu com relação a Jeroboão II e a expansão do reino. E ele tinha esse background, ele não suportava os estrangeiros, muito menos suportava a Assíria. Porque a Síria era um povo que estava já em ascensão e tal, e tinham ameaças iminentes de invasão a Israel. E o povo assírio era muito conhecido pela sua crueldade, muito conhecido. Então, o povo assírio ele tinha uma tática de invadir e querer o território. E para tomar posse do território, ele exterminava com o povo. Era diferente do Império Babilônico, que pegava e levava as pessoas cativas. No caso da Síria, eles exterminavam, eles já chegavam cegando as pessoas, empalando as pessoas, violentando as mulheres. Então era assim uma crueldade, eles eram conhecidos pela sua crueldade, né? E aí, agora a gente está falando um pouquinho do coração de Jonas para a gente poder entender melhor por que ele não quer obedecer a Deus, ok? Não estou justificando a desobediência de Jonas, não, mas a gente precisa entender, porque às vezes a gente gosta de simplificar muito e coloca Jonas como sendo muito distante da nossa realidade, né? E na verdade Jonas tinha muitos motivos para não querer ir, o que não justifica desobedecer o próprio Deus, ok? Então vamos lá. Veio a palavra de Deus a Jonas, filho de Amitai. E então veio a palavra de Deus, então estava se esperando uma resposta de Jonas, né? Obedece, Jonas, ou desobedece? E aí Jonas se dispôs para fugir para a presença do Senhor para Tarsis. Tarsis era um lugar muito longe, ou seja, Deus mandou ele para Nínive, 800 quilômetros
de onde ele estava. E ele resolve ir para o lado oposto. Ele vai para Tarsis, que é 2.400 quilômetros distantes diametralmente oposto. Então, assim, ele vai para onde ele quer se livrar, ele não quer que lá não vai ter ninguém para falar para ele a mensagem de Deus, ele quer se distanciar de Deus. Inclusive tinha uma expressão antiga naquela época que quando você falava que ia para Tarsis, era uma expressão parecida assim, como se foi para a China ou foi para onde Judas perdeu as botas, enfim, era uma expressão usada na época, ir para Tarsis, né? Porque Tarsis era o ponto mais extremo onde os navegadores conseguiam chegar ali na região. Então você queria ir para um lugar bem longe, você falava, vai para Tarsis, né? E ele escolheu ir para Tarsis, exatamente, né? E aí, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ora, vamos tentar entender um pouquinho a cabeça de Jonas. Ele quer ir para Tarsis para quê? Porque ele não quer pregar para Nínive, ele não quer ir lá cumprir o que Deus mandou. Mas por que isso? Será que seria só porque ele tinha aversão ou ele não gostava dessa raça? Mas será que teria outro motivo? Bom, vamos lá. Ele era contemporâneo de Amós e Obadias e ele já sabia que Deus ia usar a Assíria como instrumento de juízo a Israel. Então, no momento que ele vai pregar a Nínive, e ele sabe que Deus é misericordioso em perdoar, né? Ele sabia que Deus ia perdoar, e ele pensava, na cabeça dos judeus era assim, com quem Deus estava, vencia. Quem Deus não estava, perdia. Isso um pensamento simplista do povo da época. Então, o que ele falava? Israel está em declínio espiritual, idolatria, né? Injustiça social. Então, eu vou pregar para Nínive, eles vão se arrepender, Deus vai perdoar, Deus vai passar a estar com Nínive, com a Síria, e vai deixar de estar com Israel. Então, resumidamente, eu vou ser instrumento da derrota de Israel. Eu não vou pregar, porque senão eu que vou ser um instrumento da derrota de Israel. E por isso ele resolve fugir. Ele fala assim, Senhor, eu vou fugir, arruma outro. É isso que estava na cabeça de Jonas no momento. Eu vou para outro lugar, não vai ser eu não vou ser instrumento da derrocada de Israel, né? E também, assim, se você for pensar na data de hoje, assim, para a gente tentar entender como era, eu estava aqui pensando como é que eu podia ilustrar essa questão de Jonas e pregar a Nínive. Então, assim, o exemplo mais parecido, assim, que eu achei, e aí vocês me permitam a liberdade, né? Que eu usei liberdade poética, é como se um judeu tivesse que pregar, Deus mandasse alguém do povo judeu pregar para o ISIS, para Al-Qaeda. Então, assim, extremamente cruéis, agressivos e ainda, sob o nosso ponto de vista, não merecem salvação, né? Sob o nosso ponto de vista de justiça própria, né? Eles não fizeram nada para merecer salvação, mas a gente às vezes, né, esquece que a salvação a gente não faz nada por merecer mesmo. Então é a graça, senão não seria graça. É um favor imerecido mesmo, né? Deus alcança as pessoas não porque elas têm de bom, porque senão não nos teria alcançado, né? Mas sobre o nosso conceito de justiça própria, a gente seria difícil. Então, na cabeça de Jonas, é isso que está rondando a cabeça de Jonas. Então, não é um aspecto simplista, pegou e desobedeceu a Deus. Não, tem muitas coisas envolvidas e complexas. E, teoricamente, ele teria muitos motivos para não querer ir, ok? E aí a gente já conhece essa história, né? Que ele foi para Tarsis e tal. E aí, ao longo da viagem, Deus lança sobre o mar, no versículo 4, um forte vento, né? E fez no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de despedaçar, né?
E no versículo 5, né, estava todo mundo cheio de medo e tal. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Então, assim, algumas pessoas dizem que ele estava deprimido, né? Bom, eu acho que ele estava anestesiado, né? Quando a pessoa desobedece a Deus, e vamos deixar claro que Jonas, quando vai para longe geograficamente de Deus, ele já está longe de Deus no coração há muito tempo. Então, na verdade, ele dormia profundamente porque ele estava indiferente ao que Deus falava, né? Ao que Deus desejava. Estava indiferente. Então, ele estava vendo lá todo mundo lá em pânico. Ele sabia que Deus que tinha mandado a tempestade, e ele estava lá indiferente. E o pecado e a desobediência faz isso com o cristão, ok? E aí chegou-se para ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos, né? E aí eles começam a questionar o que eles têm que fazer com Jonas e tal, e aí eles tiram sorte, a sorte cai sobre Jonas, e aí eles começam a fazer um interrogatório a Jonas, né? Jonas, o que aconteceu? É você que é o responsável por tudo isso, que fala qual é a sua ocupação, de onde vens, qual é a sua terra, e aí a resposta de Jonas: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Ou seja, a compreensão, até aqui a compreensão de Jonas tá certa, e ele tá fugindo de Deus. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Se o seu Deus é o Deus que fez o céu e a terra, como é que você foge da presença dele? E eles ficaram possuídos de grande temor. E agora, o que nós vamos fazer? Ou seja, Jonas, a gente está aqui sofrendo tudo isso por sua causa, por causa da sua desobediência. O que nós vamos fazer com você? Quer dizer, precisa de vir um ímpio para falar para o homem de Deus que tudo isso está acontecendo porque ele desobedeceu a Deus. Você vê tamanha a distância de Jonas de Deus. E às vezes a gente tá na casa de Deus, às vezes a gente conhece a Deus e o nosso coração está distante. A gente vai falar um pouquinho sobre depois o descontentamento, né? Isso pode acontecer com qualquer um. Ok? Então, às vezes, a gente fica tratando Jonas como sendo profeta desobediente, uma pessoa distante, longe da nossa realidade, mas isso acontece nos nossos dias. E aí, ele pega e fala, ele tá tão indiferente, né, que ele podia falar: não, pode deixar, eu vou e pulo. Não, ele fala: tomai-me e lançai-me ao mar e o mar se aquietará. Então, ele fala assim: então vocês me lancem ao mar que tudo vai melhorar. E aí, os homens, né, os marinheiros, eles vão e oram a Deus e clamam ao Senhor: ah, Senhor, rogamos que não pereçamos por sua causa, por causa da vida deste homem, não nos faça cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas, então eles oraram, né, pedindo que as consequências da desobediência de Jonas não caíssem sobre os marinheiros, e jogam Jonas, né, no mar. E levantaram Jonas e o lançaram no mar. E cessou o mar da fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então aqui a gente vê a conversão, né, desses homens ao Senhor, que fez o céu e a terra, né? E daí a gente vê que Deus preparou um grande peixe para tragar Jonas, né? Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no grande peixe, no versículo 17, ok? Então, alguns estudiosos ficam questionando a veracidade e como foi possível Jonas ficar no ventre de um grande peixe durante 3 dias e 3 noites, que isso não seria possível. Gente, a conotação, a denotação de milagre é essa, são coisas que a gente não pode explicar, são atos sobrenaturais que não tem explicação. Então, ficar procurando comprovação de que pode ficar dentro da baleia, que não pode, gente, então não é milagre. Milagre não tem explicação, é ação sobrenatural, ok? No capítulo 2, Deus
Jonas compõe, ele ora ao Senhor, e a oração de Jonas, né? A gente vai ver lá no infógrafo, né? Que é uma oração de quê? De arrependimento. A oração de Jonas no capítulo 2 é de arrependimento. E imediatamente a oração de arrependimento vem o livramento. Ok? Então vamos falar um pouquinho sobre essa oração. O capítulo 2, ele começa a orar, ele fala que estava no ventre do grande peixe e orou ao Senhor seu Deus. Então, assim, em terceira pessoa, como se ele estivesse dentro do ventre da baleia quando escreveu. Na verdade, da baleia não, do grande peixe. Na verdade, ele escreveu depois, mas ele provavelmente deve ter orado e se inspirado naquele evento do grande peixe. Porque não tinha como ele escrever no grande peixe, ele não tinha nada para escrever ali, né? Mas é interessante a gente observar como o coração de Jonas estava naquele momento, né? Foi muito sério como ele se sentiu e por que ele fez essa oração de arrependimento. Então vamos lá. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Então ele estava se sentindo angustiado, e Deus usou essa angústia para trazer à tona, voltar à sua lucidez. Ok? E aí ele começa a falar, né? Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, e todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por mim, né? Por cima de mim. Ele começa, essa oração dele é estruturada como um salmo, né? Os estudiosos dizem que isso aqui é um salmo, e ele faz referência a alguns salmos, ele pensa em alguns salmos, 55, 139, ele puxa alguns e cita, tá? E olha o versículo 5. As águas me cercaram até a alma e o abismo me rodeou. As algas se enrolaram na minha cabeça. Então ele estava se sentindo sufocado, claustrofóbico, né? Ele fala, olha o versículo 6. Desci até os fundamentos dos montes, desci a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste-me subir da sepultura minha vida. A palavra usada sepultura é Sheol, né? É onde ficavam as pessoas mortas. Então ele está se sentindo como se tivesse sepultado vivo, né? Ele fala das correntes, é como se ele tivesse igual aqueles filmes que tem, de aqueles thrillers, né? Que a pessoa é enterrada viva e fica com aquelas correntes. Então ele tá, pra gente poder visualizar a sensação de Jonas, ele está se sentindo assim, enclausurado numa sepultura, ainda com corrente em cima para sempre. Ele está se sentindo enterrado para sempre, está com aquela sensação de que não vai poder sair. Então ele está se sentindo encurralado. Ele chegou no fundo do poço, quer dizer, no fundo do mar, né? Está no ventre do grande peixe. Contudo, fizeste-me, então assim, contudo, essa palavra, né, adversativa, ela dá aquela sensação, contudo, de uma reversão, né? E quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Olha que coisa linda, né? Esse aqui é o crente, está passando por uma dificuldade, né? E ele traz a memória o que traz esperança para ele. E qual é o que tava esperança para ele? Ele lembrou do Senhor da época que ele orava no templo. E ele pensava, Senhor, quando é que eu vou orar de novo lá? Eu vou ter essa graça, o Senhor vai me conceder essa graça de eu poder orar no templo, né? É interessante isso. Porque será que quando você estiver num momento de angústia, de que você vai lembrar, né? Eu vejo gente tão aficionada, né, com série, com Netflix e tal. Ok, quando você estiver num momento de angústia, o que você vai trazer à memória, né? E aí interessante que ele fala, lembrei e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Ele traz à memória os momentos em que ele estava no templo, ele orava no templo. Mas ele fala que a oração dele no ventre do peixe subiu
a ti como no teu santo templo. Então, assim, o templo, Jonas aqui teve um insight de que ele não precisava estar no templo. O templo é ele. E no momento em que ele ora a Deus, ele é o templo, né? Ele fala isso aqui, então não tem limite geográfico o templo, ok? E aí, interessante, ele no versículo 9, né? Então a gente vê aqui que Jonas, ele voltou à sensatez, ainda que por um momento, né? Ele voltou a ter aquela visão sensata da relação dele com Deus, né, e tal. E aí no versículo 9, mas com voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei. O que ele está falando aqui? O profeta, quando ele era chamado para o ministério, ele fazia um voto de pregar a mensagem de Deus para quem Deus mandasse e onde Deus mandasse. Então, o profeta se submetia e fazia esse voto, só que ele não estava cumprindo. Por isso que ele queria fugir de Deus, ele sabia que estava deliberadamente desobedecendo o voto que ele tinha feito a Deus. Então, no momento, ele está se reconciliando com Deus, né? E ao Senhor pertence a salvação. Se a gente fosse escolher um versículo aqui para resumir o livro do profeta Jonas, eu, Graziela, escolheria: ao Senhor pertence a salvação. Porque o que ele quer dizer com isso? Ele está dizendo assim, ele está reconhecendo que o Senhor que salva, da maneira que ele quer salvar, como ele quer salvar e quem ele quer salvar, né? Ele faz o que ele quer, então ao Senhor pertence a salvação. Então isso aqui é a virada, ó, a virada na cabeça, no racional de Jonas. A gente vai ver o que acontece, ok? Então aqui ele reconhece: Senhor, a ti pertence a salvação, faz como tu quiseres, eu vou fazer, né? E depois que ele reconhece isso, ele fala: ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas da terra. Interessante aqui, né? Que Deus manda Jonas, Jonas não obedece. Aí Deus manda o mar obedece. Manda o peixe, engole Jonas, né? O peixe obedece. Aí agora manda de novo e o peixe vomita Jonas. Interessante isso aqui, né? Ele não cospe Jonas, ele vomita. Os estudiosos dizem que para essa palavra vomitar quer dizer que o peixe também estava muito incomodado com a presença de Jonas, né? Então ele vomita um corpo estranho, né? Que estava desconfortável. E muito provavelmente Jonas ficou com sequelas, porque ele ficou 3 dias e 3 noites de molho, né? No ácido gástrico, né? Então você imagina, dizem que a pele de Jonas pode ter ficado com sequelas de queimadura, de marcas, que ele ficou todo esbranquiçado. Então, assim, quando Deus vomita Jonas na terra, ele ainda tem sequelas, né, na pele, né, e tal. E você acha que ele foi direto para Nínive? Não. Ele ainda teve que andar mais 800 quilômetros, depois de tudo que ele passou, de ter quase morrido, de estar com a pele toda esquisita, ele ainda tinha que andar mais 800 quilômetros para ir pregar até Nínive, né? E o que é interessante também é que Jesus cita o sinal do profeta Jonas. Vamos abrir lá em Mateus 12, 39 a 41. Então, 38. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. 41. Ninivitas se levantarão no juízo e com esta geração a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui quem
está quem é o maior do que o profeta Jonas. Então, Jesus falando do sinal do profeta Jonas, né? Em que ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe. E fala também da conversão dos ninivitas, que os ninivitas estarão presentes para julgar essa geração que ele está falando aqui de escribas e fariseus. Então, eles tanto se converteram que vão julgar os judeus da geração de Jesus. Olha. E aí a gente continua no capítulo 3, né? Falamos do sinal do profeta Jonas, que Jesus faz referência e se compara, né? E diz que ele é maior que o profeta Jonas, né? Mas que a geração dele é incrédula e que ia ser julgada por essa geração aqui, né? Mas existe uma curiosidade, né? Os moradores da época da cidade de Nínive, com certeza conheciam a lenda de fundação da cidade de Nínive. Qual era essa lenda? A lenda era que um ser da mitologia deles, que era metade homem, metade peixe, teria fundado essa cidade. O nome da cidade em cuneiforme, né, que era uma das línguas que os ninivitas falavam, ele era formado de 2 símbolos, que um era peixe e outro casa. Então, Nínive em cuneiforme era casa de peixe, né? Então, quando Jonas chega para pregar com esse histórico de que ele sobreviveu 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, ele com certeza ele não foi desconsiderado, né? Foi o homem que sobreviveu. Então, Deus usa esse ponto de contato com a cultura assíria para pregar arrependimento. Olha que interessante, coisa linda, né? Deus pega a disciplina, o juízo de Jonas e transforma em uma coisa que Jonas nunca poderia prever, nem nós, né? Um ponto de contato com a cultura síria para ele, a partir daí, poder pregar a boa notícia, né? E aí, capítulo 3, interessante isso, né? Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo. Então, no capítulo 3, a palavra veio a Jonas, a palavra do Senhor, aguardando uma resposta, que pode ser que obediência ou desobediência. Nesse caso aqui, foi uma obediência racional. Fazendo porque tem que fazer, a gente vai ver isso, ok? Desponte, é o segundo comissionamento de Jonas. Desponte, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma capital muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrer. Então, era uma cidade muito grande, era uma das maiores metrópoles, era a maior metrópole mais importante, né, da época. E era tão grande que demorava 3 dias para percorrer. E aí Jonas percorreu em quanto tempo? Vamos lá. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de 1 dia. Então, a cidade demorava 3 dias para se percorrer, numa passada média, Jonas percorreu em 1. Quer dizer, ele fez do jeitinho dele, né? E qual era a mensagem? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Segundo os estudiosos, 5 palavras no hebraico. 5 ou 6. Uns dizem de 5, outros dizem 6. Não importa. O que importa é que a mensagem era curta e incompleta, porque Deus, quando prega, anuncia o juízo, ele aguarda o quê? Arrependimento. Ele espera o quê? Que as pessoas se arrependam, mas para isso tem que ser pregada a mensagem de misericórdia. Então, Jonas sabia que Deus era um Deus misericordioso e que estava pronto em perdoar, mas, no entanto, ele só pregou o quê? O juízo. Vai subverter em 40 dias, gente. Vai subverter. E ficou pregando essa mensagem obsessiva, correu a cidade em 1 dia para dizer assim, Senhor, preguei. Senhor,
eu preguei. Foi uma mensagem de ira, não falou sobre a misericórdia de Deus, né, o que Deus esperava do povo. Não, ele falou que ia subverter e acabou, né? E aí, Jonas, né, para surpresa dele, com essa mensagem pregada do jeito dele, da forma dele, né, tem uma surpresa, né? No versículo 5, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Né? Ele pregou aquela mensagem de ira só para dizer que estava cumprido, ele cumpriu por tabela, né? Mas ele não gostou, ele não ficou feliz que os ninivitas se arrependeram, não ficou feliz, né? E aí continua, né? É interessante que os estudiosos dizem que foi um milagre nacional, um evento de proporções nacionais, né? E que depois a gente vai ver, a cidade tinha em torno de 600 mil habitantes, então foi uma coisa assim milagrosa, né? E comparado com outras pregações, com outros milagres em termos de conversão, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, Pedro no dia de Pentecostes, né, ele batiza 3.000 pessoas, né, isso contando só os homens, mas ainda assim, se você pensar em 600 mil pessoas convertidas genuinamente, foi um milagre. Então a gente vê que o milagre depende do dono da mensagem e não do profeta e nem da mensagem. A gente vê aqui que a mensagem foi incompleta e que foi falada de qualquer jeito. Um dia ele fez rapidamente, ficou que Nínive vai subverter em 40 dias. Nínive vai subverter. Ele não falou da misericórdia de Deus, não congraçou, assim, não convidou os homens ao arrependimento. Não, ele pregou de qualquer jeito. Então, o sucesso da pregação, o sucesso da conversão independe do profeta e da mensagem do profeta, depende exclusivamente de Deus. Ok? E aí a gente vê que a liderança, né, do império, a gente vai ver aqui no versículo, fez-se proclamar e divulgar em Nínive por um mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais. Então o rei da época, né, nem ovelhas, provavelmente proclamou um jejum por decreto e essa humilhação, né, e sejam cobertas de pano tanto os seus homens, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da ira, de sorte que não pereçamos. Então, o próprio rei, né, publicou um decreto chamando todo mundo ao arrependimento, né? E aí Deus, versículo 10, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho e se arrependeu do mal que lhes tinha dito que lhe farias e não o fez. Interessante aqui, né? Os ninivitas se arrependem, Deus se arrepende. Então, às vezes, né, a gente não entende direito o que isso quer dizer, né? Vamos lá. A palavra usada para arrependimento com relação a Deus, ela causa alguns questionamentos, né? Porque ela é uma palavra que foi uma das mais se chegou ao significado do que queria se usar, né? Mas, inclusive, os teólogos dizem que é uma antropatia, que é o quê? Você tentar descrever Deus com um sentimento humano, ok? Mas a gente precisa entender isso, tá? O arrependimento humano, no caso aqui está contrastando arrependimento de Nínive e Deus arrependeu, não é o mesmo arrependimento de Deus. Arrependimento humano pressupõe o quê? Um erro. A pessoa estava no mau caminho, errou, percebeu que estava errado, se arrependeu, mudou o seu caminho errado para um certo, converteu. Ok. Arrependimento de Deus não é assim. O arrependimento de Deus não estava fazendo uma coisa errada e mudou de opinião. Não. Deus, a gente já estudou
um atributo de Deus que é a imutabilidade de Deus. Deus não muda, né? Deus não muda. Deus não faz uma coisa errada e depois se corrige, se arrepende e passa a fazer certo. Não é isso. Quando na Bíblia fala que Deus se arrependeu, é com relação a que Deus mudou a sua postura porque houve um arrependimento. Ok? Então Deus manda pregar sobre o juízo para disciplinar. Se houver arrependimento, Deus muda. Muda. Não que Deus mude o seu ser. Aliás, Deus vem sendo coerente ao longo das Escrituras. Ele manda pregar. O povo se arrependeu, mudou do seu mau caminho, Deus vai e muda a disciplina em bênção. O juízo em bênção. Então Deus vem sendo coerente. Então quando a gente fala de arrependimento de Deus, não é que Deus se arrepende como o homem se arrepende, não. Deus muda o desfecho em função do comportamento e da resposta do povo, tá? Então aqui diz que Deus se arrependeu e não lhe fez o mal que tinha prometido, ok? E aí a gente vai começar o capítulo 4. Interessante aqui que Jonas é convidado para participar, né, de um grande evento de conversão nacional e ele não fica sensibilizado. Ele prega rapidamente um dia aquela mensagem curta, cheia de ira, né, e vai orar a Deus. O 4º capítulo começa com uma oração, a gente viu ali no infógrafo, né? Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Quer dizer, ele está falando: Ah, Senhor, mas assim, é uma oração um pouco sonsa, porque ele está questionando Deus como se Deus não fosse o Senhor. Então ele fala: Ah, Senhor, é um pouco irônica, né? Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Quer dizer, Jonas ainda joga na cara de Deus os atributos de Deus. Ele está falando assim: Senhor, eu fugi para Tarsis porque eu sabia, né? Porque eu fiquei irado, porque tu és misericordioso, porque tu és clemente, porque tardio em irar-se, é grande em benignidade. Por isso que eu fugi. Interessante, né? Eu queria ver depois Jonas lúcido, se ele se ouvindo, o que ele ia sentir, né? Olha o argumento dele. Por isso que eu fugi, porque tu és misericordioso. Imagina, eu falar isso para Deus. Deus, eu vou fugir porque tu és misericordioso e bondoso. Né? Totalmente esquizofrênico isso, né? Você vê que Jonas não estava equilibrado, bem equilibrado, né? E Deus, peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então ele está ali vendo aquele milagre acontecendo, os ninivitas todos se arrependendo, ele não está feliz, ele não está entendendo que ele foi um canal de bênção do Pai, né? Canal de bênção do Pai, olha que privilégio. E ele pede para morrer. E aí o Senhor fala com ele: Jonas, é razoável a tua ira? É razoável? E aí o que o Jonas faz? Malcriação. Pega e sai da cidade, não responde nada. Olha. Quer dizer, eu tento ver o lado de Jonas, tentando para não simplificar demais, né, e ridicularizar assim essa reação de Jonas, mas ele provavelmente estava preocupado com o quê? Com a reputação dele. Como é que ele ia voltar para Israel, sabendo que ele foi, né, o intermediário, né, foi por causa dele que o povo de Israel ia ser destruído pelos assírios, porque Deus tinha se arrependido de disciplinar Nínive
e estava com o povo de Nínive e ia usar os ninivitas para disciplinar Israel. Então ele não queria ser instrumento disso. Então ele falava, por isso eu prefiro morrer, né? E aí ele saiu da cidade, se assentou ao oriente da mesma e fez uma enramada. O que é uma enramada? É uma casinha de planta, né? Uma casinha assim para ele ficar embaixo e ficar. E ele ficou ali esperando para ver o que ia acontecer. Então ele tinha pregado que em 40 dias Nínive ia subverter. Então ele ficou lá sentado fora da cidade, numa enramada, esperando que Deus ia mudar de ideia. Esse foi o comportamento de Jonas. Então eu vou esperar aqui, que vai que esse foi só uma festinha, uma conversão superficial, que em 40 dias Deus vai mudar o pensamento dele, vai destruir, vou ficar aqui aguardando. E aí, é interessante isso, né? Interessante isso, que Deus, preocupado em alcançar todos os povos, né? Línguas, com nações diferentes, né? Deus preocupado com isso. E Jonas tão desalinhado com o coração de Deus, muito desalinhado com o coração de Deus, né? Eu tenho a impressão que Jesus, encontrando com Jonas, ele teria contado a parábola do filho pródigo. Vamos dar uma olhadinha lá na parábola do filho pródigo para a gente entender um pouquinho o coração de Jonas, né? Lucas 15, rapidamente, Lucas 15, né? Jesus estava sendo, né, criticado porque pelos escribas e os fariseus, que ele recebia pecadores e comia com eles. Esse é o contexto da parábola do filho pródigo, né? E aí Jesus, sabendo disso, conta uma série de parábolas, dentre elas a parábola da ovelha perdida, né, em que o pastor deixa as 99 e vai buscar aquela única ovelha perdida, né? E aí os fariseus e escribas entenderam que as 99 se tratavam deles e que o publicano que era a ovelha perdida. A parábola da dracma perdida, ok? Em que a mulher, tendo 10 dracmas, se perdeu uma, e aí busca, varre a casa, e quando acha a dracma perdida, dá até uma festa, né? O que acontecia na época? A mulher tinha uma joia, né? Que era tipo uma tiara, e que tinham 10 pecinhas, né? E quando perdia uma, não podia mais usar. Então, quando ela achava a 10ª que estava perdida, e às vezes ela não estava nem esperando que estava varrendo a casa, nossa, ela fazia uma festa, ela ia poder usar a tiara de novo, porque agora ela estava completa, né? E ele faz essa comparação. E logo depois ele começa a contar a parábola do filho pródigo, né? E qual é a parábola? Você já conhece a parábola do filho pródigo, né? Um homem tinha 2 filhos, o mais moço lhe disse, pai, dá-me parte dos bens que me cabe, né? E ele repartiu os haveres. Na verdade, o filho mais moço não tinha nem direito à herança, porque só tem herança quando o pai morre. Mas enfim, o pai atendeu. E aí a gente sabe que o filho mais novo gastou tudo com prostituição, com tudo. E começa a passar necessidade, a ponto de desejar comer as alfarrobas que os porcos comem, né? Que os porcos comem. E aí ele resolve voltar ao pai, humilhado, né? E ele fala, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, né? E aí vai encontrar com o pai. E aí quando ele encontra com o pai, né? Beija, abraça, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Ou seja, ele já estava dizendo, eu posso ter um servo aqui, não precisa ser filho. E o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei-me também agora e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto, reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar. Então, a alegria do pai, né, na volta desse filho que estava perdido, a parábola.
Olha a parábola, né? É Jesus falando do coração do Pai, do amor do Pai aos perdidos. Agora ele vai falar do filho mais velho. Jesus falando na parábola sobre o filho mais velho. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Interessante isso, ele não queria entrar. Não queria entrar e participar da festa. Alguma semelhança com Jonas? Que não queria entrar e participar da festa? Não estava em sintonia com o coração do pai. Né? Interessante que Deus ama os dois. Ele ama o filho mais novo e ama o filho mais velho. Tanto é que ele vai saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Então ele ama tanto o filho mais velho quanto o filho mais novo. Né? Ele foi atrás dos ninivitas, mas ele também está tratando Jonas. Filho mais velho, o coração de filho mais velho. E olha o coração do filho mais velho. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Olha, esse aqui é o coração do filho mais velho. Ele fazia tudo o que tinha que fazer por obrigação. Ele não tinha prazer, contentamento, ele não estava em sintonia com o coração do pai. E aí no momento desse, ele começa a vomitar um monte de coisa. Eu tive aqui esse tempo todo, você nunca me deu um cabrito cevado para eu comemorar com os meus amigos. Nunca fui reconhecido. Sempre trabalhei, estava no campo trabalhando. E o que eu ganho com isso? Né? E aí, vindo, porém, este seu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste mandar para ele o novilho cevado. Então ele que fez tudo aquilo, igual os ninivitas, violentos, né? Extremamente violentos, idólatras, promíscuos. E tu vai, Senhor, e manda pregar e arrepende. E o Senhor tem misericórdia, né? E aí ele responde para o filho: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Então era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Né? Então o filho mais velho estava lá o tempo todo e não se sentia dono, não se sentia parte da equipe. Ele se sentia como um servo. Ele não tomou posse, ele não estava sintonizado com o coração de Deus e a vontade de Deus. Ele tinha que ter sentido amor, paixão, né? Jonas, ele é um livro mais biográfico, né? Ele tá falando muito de Jonas. E o livro de Jonas a gente vai ver que termina com uma interrogação, né? E o coração de Jonas era parecido com o do irmão mais velho. E Jesus, ao criticar o falar do filho mais novo e do filho mais velho, ele coloca em pauta, né, dizendo que ele é o filho ideal. É o filho que vai em busca dos perdidos, que tem alegria, né? É o filho que, apesar de estar na casa do pai, já sempre esteve na casa do pai, mas tem amor de atender os desejos do coração do pai, que é buscar os perdidos e que fica feliz quando o pai está feliz, né? E a gente vê que no coração de Jonas, querer estar certo o tempo todo, preocupado com a sua reputação, o seu nacionalismo exacerbado, o fato dele querer estar certo o tempo todo, a ponto de estar descontente e a ponto de não poder entender que a conversão dos ninivitas estava agradando o coração do pai. Isso mostra que era uma idolatria, era um desequilíbrio, né? Ou seja, tudo que fica mais importante do que Deus é uma idolatria. Tudo.
Então, se o seu ponto de vista, você prefere estar certo o tempo todo, a qualquer custo, né? Independente do mal que que a sua opinião, de uma forma agressiva, vai causar nas outras pessoas, você não está de acordo com o coração do Pai, né? A gente vê nessas discussões acaloradas, onde os temas, né, acabam se polarizando. Então, por exemplo, você vê ultimamente, né, bolsonaristas e petistas brigando em grupo, e deixam até de se falar, a gente vê briga dentro da família e tal. Mas assim, a sua opinião tem que valer a ferro e fogo, independente do mal que isso está causando para as pessoas. Então a gente vê isso. Outra coisa interessante é que a gente fica falando, poxa, realmente Jonas, ele tinha uma aversão, né? Chegava até a ser uma xenofobia, né? Uma aversão de raça mesmo e tal. Mas tá longe, tá distante a realidade de Jonas da minha, né? Deixa eu te falar uma coisa. Todos nós temos um ninivita. Você vai saber qual é o seu ninivita. Eu tô falando aqui, eu tenho o meu ninivita. Você tem o seu ninivita. É aquela pessoa que Deus manda você pregar o evangelho, mas você tem aversão. Pode ser um espírita, pode ser um bandista, pode ser o grupo LGBTI. Você vai saber qual é o seu ninivita. Mas se você quer ser um filho de acordo com o coração de Deus, você tem que se posicionar em querer agradar a Deus e pregar o evangelho. O livro de Jonas é o livro mais missiológico que tem no Antigo Testamento, em que ele vai pregar para um povo que não é Israel. E que ele está dizendo assim, mostrando e ensinando que Deus é o Deus das nações. Qual a função de Israel? A função de Israel era o quê? Ter a revelação especial, inicial, e de que dali sairia a salvação para as nações. Ok? Para as nações. Então, o grande plano sempre foi salvação para as nações, através do quê? Do berço cultural onde o Messias viria. E isso vem ao longo do Antigo Testamento, desde lá de Gênesis 3,15, quando e depois no chamado de Abraão. O Salvador viria de Israel como berço cultural e seria luz para as nações. Ok? Deixa eu ver se eu deixei de falar mais alguma coisa. Então, algumas lições que a gente tira de Jonas por conta desse descontentamento dele, ou seja, ele tá... a gente vai continuar, que eu tenho que acabar aqui. Mas ele está descontente. Esse descontente, né? Tem muita gente que está descontente e não entende por quê, porque começa a questionar a Deus ou tem uma opinião diferente, e às vezes a gente não discorda de Deus externalizando com palavras, mas a nossa insatisfação é consequência, às vezes, que nós não concordamos com Deus, né? E a gente vê isso, né, que é consequência do coração de Jonas não estar em sintonia com o coração de Deus. Ele foi se afastando do coração de Deus, né? Ele foi se afastando. Ele foi pregar em Nínive, cumprindo racionalmente, né, o comissionamento que Deus deu para ele pela segunda vez, depois de ter sido disciplinado. Ele fez porque tinha que fazer, né? Mas ele estava com o coração fora disso. Ao contrário, ele estava triste, pedindo para morrer. E aí no versículo 6, vamos para concluir. Então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de livrar o seu desconforto. Então Deus fez subir uma plantinha linda, né? E aí Jonas, olha lá, se alegrou em extremos por causa da planta. Você vê, Jonas não estava bem emocionalmente. Quer dizer, ele estava ali vendo, esperando a cidade ser sucumbida, e esperando que aquela conversão ali não fosse legítima, né? A conversão do povo de Nínive. E ficou muito feliz quando Deus deu a plantinha para ele.
né? E aí, no dia seguinte, ao subir da alva, Deus enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Em nascendo o sol, Deus, então quer dizer, mais uma vez, a natureza toda obedecendo a Deus, né? O mar obedece a Deus, os marinheiros obedecem a Deus, Deus manda nascer a plantinha, depois manda o verme, toda a natureza obedecendo a Deus, e Jonas ainda questionando Deus. E aí, mais uma vez, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça. Dizem que esse vento era conhecido porque ele vinha da parte do deserto, né? Então ele era oriundo de lá, daquela região. Então os ventos eram muito quentes, tipo a temperatura de 50 graus. Então, quando vinha esse vento, dava uma sensação meio de morte, de desânimo, uma falta de energia. Dizem que até os pastores de ovelhas guardavam as suas ovelhas num lugar mais fresco para poder evitar esse vento e tal. E era muito quente mesmo. Então, assim, Jonas já estava esperando a Nínive ser sucumbida em 40 dias. Deus tinha mandado a plantinha, o verme foi e comeu, e agora mandou o vento, esse vento quente, né? De modo que desfalecia, pelo que pediu para si a morte. Mais uma vez ele pediu a morte. Melhor me é morrer que viver. Então perguntou Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Então Deus falando: é razoável isso, Jonas? Você ficar com essa ira porque eu tirei a plantinha? E ele diz que é, e que ele quer morrer. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, que não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu te compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Quer dizer, aqui os 120.000, os estudiosos dizem que esses que não sabem discernir entre 120.000, entre a mão direita e a mão esquerda, eles dizem respeito a crianças, então que seriam 120.000 crianças, e que estão num total aproximadamente 600.000 pessoas, ok? Então é aqui que faz esse comentário aqui. E aí o livro de Jonas termina com uma interrogação. Eu até coloquei no infógrafo, né, que eu mandei para vocês, uma interrogação. E aqui a Bíblia não diz a continuação, qual é o fim da história. Mas eu, particularmente, sob o ponto de vista de que Jonas, que escreveu esse livro, ainda que em terceira pessoa, e que ele, ao relatar isso, ele critica a ele mesmo de uma forma muito aguda, a ponto de ridicularizar o desejo dele de morrer e a ira dele. Eu entendo que Jonas se converteu. Deus tratou Jonas, porque senão ele não deixaria esse registro dessa forma tão crítica e contundente, né, como diriam por aí, uma vergonha alheia, deixar isso registrado, né, essa comparação dele, né, a ira dele, como ele se comporta, esse comportamento infantil, né, desequilibrado, ele não deixaria registrado se ele não tivesse lúcido espiritualmente, né? Então eu entendo que Deus tratou Jonas aqui a ponto dele registrar isso no livro, deixar isso registrado como Deus falou com ele, né? Isso é muito interessante. Outra coisa interessante, que não está escrito na Bíblia, mas que a tradição histórica judaica deixa registrado, ou seja, as fontes históricas que os rabinos usam, dizem que quando Deus falou com ele, nesse último momento, ele colocou o seu rosto em terra, se ajoelhou e colocou o seu rosto em terra. Então, teoricamente, Jonas teria se convertido, tá? Mas isso a Bíblia não fala. Mas pelo tom do discurso crítico que ele faz sobre si mesmo, eu entendo que ele se converteu, tá? Então, quais outras lições a gente pode tirar do livro de Jonas? E a gente vai ver que a gente começou a ver que Jonas não está tão longe da nossa realidade, do nosso coração, né? É que é possível obedecer a Deus com a motivação errada.
Então Jonas vai lá, prega para Nínive, porque tem que obedecer, mas não está com o coração nisso. A motivação não é ganhar pessoas para Deus, não é o arrependimento, não é, né? Jonas, por causa do descontentamento dele e do desalinhamento dele com o coração de Deus, ele não tem prazer em viver. E isso quando a gente está em desacordo com o coração de Deus, com o que Deus quer, a gente fica sem prazer em viver. Ok? Jonas tinha um background, todos nós temos um background, um cenário histórico, cultural, onde nós fomos criados, nossas famílias, os nossos traumas. E talvez você tenha até motivos justificáveis para não obedecer a Deus. E talvez você acha que está obedecendo a Deus, no fundo você sabe que não está, e você não foge para Tarsis geograficamente. Mas você pode fugir e não querer tratar aquele assunto e deixar ele escondidinho lá no seu coração, né? Mas isso pode estar sendo a causa do seu descontentamento. Você não está no centro da vontade de Deus, no centro do coração de Deus. Tá? Algumas lições a gente tira com Jonas, né? Então, no primeiro momento, Jonas até faz uma oração de arrependimento e começa a obedecer, mas aquele arrependimento não é legítimo, é mais racional. Ele faz o que ele acha que tem que fazer, mas para obedecer, né? E depois Deus trata, eu entendo que Deus trata Jonas, o sentimento lá no âmago, lá no coração onde ninguém vê, né? E basicamente é isso. O vídeo ficou longo, mas falar de Jonas, 4 capítulos, é um desafio, tá? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço para você.